Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, Evangelista de Distrito Edivaldo. Amados irmãos e amadas irmãs, sejam todos bem-vindos nesta noite. É com muita alegria que aqui iniciamos a Palavra Pastoral. E para esta ocasião nós temos um texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 51, e versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amados irmãos, diante da leitura das entrelinhas deste texto, nós podemos compreender que é um pedido de ajuda, um pedido de súplica, é uma oração que provavelmente foi orada ou cantada na frente da igreja de um grande templo, pedindo para que Deus possa ali amenizar os erros cometidos, na vida dessa pessoa. Amados irmãos, podemos compreender que durante o tempo da paixão podemos recordar com gratidão, com muito amor, o sacrifício de Jesus. O que ele fez por mim, por você, por cada um de nós, não tem explicação. Mas podemos fazer uma reflexão nesta noite, amados irmãos, e ver o quanto foi importante o Senhor ter se sacrificado. Assim, o início da paixão. Relembramos, passamos por essa vivência todos os anos. E lembramos, fazemos uma auto-reflexão em nossa vida, e o que nos deixa a refletir e a pensar com nós mesmos. Obrigado, Senhor. O sentimento de gratidão por Ele ter feito tamanho gesto de amor por cada um de nós, por nós pecadores. Assim, a salvação é possível através desse sacrifício. A salvação, ela está sendo possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Podemos voltar um pouco mais no texto bíblico que lemos agora no início e podemos ver que ele inicia dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, que diante do teu amor, que diante da tua multidão, multidão de misericórdia, que o Senhor possa me ouvir, que o Senhor possa aliviar o peso da culpa. Amados irmãos, sempre estamos orando a Deus, sempre estamos praticando as coisas boas, a sua palavra, sendo ouvinte, louvando o seu santo nome, porque nós precisamos, através dessa prática espiritual, nos alimentamos com a sua palavra, e esta palavra só vem a nos fortalecer e nos acalmar diante da correria, diante dos pensamentos, diante das ações e de tantas outras coisas. Assim, damos início à paixão, de acordo com o ano eclesiástico, e podemos recordar o amargo sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós. Sabemos que após a queda do pecado, o ser humano ele é incapaz de não pecar. O ser humano ele não é um pecador porque peca, mas porque é pecador, e assim ele peca. Podemos lembrar lá no início de tudo, em Adão e Eva, quando Eva deu aquela mordida no fruto e que levou para o seu marido, ali o pecado começou a fazer parte da vida deles, e esse pecado ele foi se desenvolvendo cada vez mais. Pecado e culpa. Pecado, amados, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por isso que nós temos que ter um cuidado de não cometer tantos erros, porque o pecado ele faz com que nós possamos nos distanciarmos do nosso Deus. E não é esse o nosso propósito aqui. Nosso propósito, a nossa finalidade é nos aproximar cada vez mais de Deus. Mas, amados irmãos, como não pecar em um mundo cheio de tantas coisas, em um mundo cheio de tantos problemas? Eles vivem nos rodeando. A palavra do Senhor diz que nós somos fortes para dizer:
Não, basta orando, confiando em Deus e no seu amor fraterno. Assim podemos ser fortes e lutar contra esse mal, contra esse pecado que só faz nos afastar do nosso Pai Celestial. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, fala a história sobre a pecadora que ungiu os pés do Senhor. Em um certo dia, Jesus ele foi convidado por um fariseu a sentar em sua mesa e comer junto com ele. Naquela ocasião, quando Jesus estava ali, uma mulher chegou aos prantos, chorando, e as lágrimas eram tantas que ela lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e com os seus longos cabelos os enxugou. E ali o beijou e depois passou um unguento, que é um perfume muito valioso naquela época, e ali passou sobre os pés do Senhor. Amados irmãos, podemos presenciar nesta história muitos pontos importantes dos quais nós estamos vendo hoje na palavra pastoral. Nós, quando recebemos Jesus, o que nós oferecemos a Ele? Muito pelo contrário do fariseu, que não chegou a oferecer a Jesus nada a não ser a comida que estava na mesa. Naquela época, quando uma pessoa era convidada para sua casa, eles ofereciam azeite, eles davam um beijo na testa, simbolizando a alegria, a valorização daquela pessoa. E naquela ocasião, aquela mulher chegou e mostrou para aquelas pessoas que ali estavam que aquele que estava diante deles é Jesus Cristo de Nazaré. Era Jesus Cristo de Nazaré. E hoje ele vive em nossos corações. Então devemos oferecer o melhor para o nosso Senhor Jesus. Porque eu sou pecador, o Senhor nos ama do jeito que nós somos, amados irmãos. Com os nossos defeitos, contudo, temos que lembrar que Deus é amor e Ele vive na vida de cada um de nós. Não podemos nos culpar diante do pecado. Sabemos que o pecado ele não vem só através de uma ação, mas ele surge também através dos nossos pensamentos e sentimentos, como diz o nosso apóstolo maior nesta noite de hoje. Assim também, meus amados, temos que reconhecer e entender como é feito essa conversão. Lembrando neste ponto importante, podemos lembrar do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu tudo o que tinha ao seu pai e saiu pelo mundo. Mas ao gastar tudo, ele ficou sem nada. Então, naquele momento, bateu a consciência na sua vida, o arrependimento. É isso mesmo, na casa do meu pai tem tanto pão e eu aqui passo fome. E o que ele fez? Ele fez uma conversão, né? Ele se converteu, voltou a ser o que era antes e disse: vou para a casa do meu pai. E foi, amados irmãos, se levantou e saiu andando, né, em direção à casa do seu pai. E naquele momento ele se voltou para o seu pai. Ou podemos dizer, para o nosso Deus. Aqui temos que estar sempre com esse pensamento: Deus é prioridade na minha vida. E chegou bem distante, quando viu seu pai, correu e agarrou no seu pescoço e disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado mais de teu filho. Então teve essa confissão, né? E o pai se alegrou, né, através do acolhimento e da graça, chamando todos os seus empregados: matai o melhor bezerro, colocai anel em seu dedo, roupas novas e sandálias. Vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Amados irmãos, nos alegramos no Senhor, porque nesta noite o Senhor ele nos conforta e nos reconforta com a sua palavra, dizendo que Deus ele é grandioso e que tem grande poder. Assim podemos reconhecer a pecaminosidade e pedimos misericórdia a Deus. Podemos ser conscientes
assim como o filho pródigo reconheceu os seus erros e voltou para casa, encontrando seu pai, encontrando a sua família. Assim, pela graça de Deus, a igreja noiva, ela é arrebatada e os habitantes, dessa nova criação sempre vão estar ali. Iremos viver todos nessa cidade de luz e queremos fazer parte dessa comunhão espiritual, onde desejamos ali caminhar com o Senhor. Assim, amados irmãos, a graça de Deus, ela sempre vai moldar o nosso futuro. Mas para que isto seja possível, eu tenho que compreender, eu preciso entender que existe a noiva, e a noiva de Cristo é a sua igreja. Somos nós e queremos habitar com Ele para todo sempre. Amados irmãos, me encho de alegria nesse momento. E a palavra pastoral chega ao final, mas com um propósito de amor, de alegria, e que Deus nos abençoe. Desejo a todos uma abençoada noite e até sempre.